Olá a todos, sou Henrique Calil, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas na Unip e hoje a gente vai explorar um dos temas mais fascinantes e transformadores do nosso mundo, que é a inteligência artificial, né? A gente sabe que o mundo está mudando rapidamente e definitivamente a inteligência artificial tá no centro dessa transformação. Desde simples automações que a gente tem tido cada vez mais no nosso cotidiano, até a inteligência artificial tomando decisões complexas na análise de negócio das empresas que impactam diretamente nosso mundo. Uma breve história sobre o Alan Turing. Para a gente conseguir entender a inteligência artificial dos dias de hoje, é importante a gente voltar ao passado e entender quem que foi o Alan Turing, que é uma figura extremamente importante no mundo que a gente conhece hoje. Ele foi o pai da computação e, além disso, ele é importante e construiu toda a base do que a gente conhece como inteligência artificial hoje. Ele foi o grande responsável por aquela pergunta: as máquinas podem pensar? Que até hoje levanta questionamentos e filosofias sobre o que é pensar, né? E além disso, a gente não pode deixar de lembrar de sua heróica contribuição na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi o que fez através dos algoritmos que ele conseguiu criar, através das máquinas dele, que salvou milhares de vidas. E agora nós vamos falar de como as inteligências artificiais afetaram o nosso mundo, como enxergamos ele hoje. Todo mundo sabe que atualmente a gente basicamente não vive sem inteligência artificial. A gente pode usar exemplos como a própria Alexa da Amazon, que atualmente faz grande parte do cotidiano da vida de muitos brasileiros dentro de suas casas, na hora de talvez ouvir sua música, perguntar sobre o clima do tempo. E isso é somente a ponta do iceberg do quão complexo e inserido a inteligência artificial está no mundo atual. Desde carros autônomos da Tesla, por exemplo, que dirige automático em ruas, avenidas, estradas, sem mesmo precisar ter uma pessoa ali no banco de motorista, já é um avanço tecnológico que aconteceu faz alguns anos, inclusive. Não é tão recente quanto o ChatGPT, por exemplo. Inclusive, falando dele, o ChatGPT hoje faz grande parte das empresas atualmente. É bem raro, agora se tornou raro você encontrar empresas, pessoas, colaboradores que não utilizam de uma inteligência artificial como o Microsoft Copiloto ou o ChatGPT, o Google Bard, nas suas tarefas do cotidiano. Afinal, eles cumprem e garantem uma eficiência muito grande ali no dia a dia de tarefas que são repetitivas, como análise de dados e outras tarefas. Na indústria, robôs inteligentes estão otimizando processos, aumentando a produtividade e a qualidade de todo o produto que é ali criado. Porém, isso entra até no próximo tópico que nós vamos falar, que é sobre a substituição dos empregos humanos, né? A ética da inteligência artificial no mundo de hoje. Porém, tudo isso evidencia que nosso mundo não é o mesmo e não voltará. E como estávamos falando, a ética nas inteligências artificiais no mundo atual. Com todo esse poder que nós temos com essa inteligência artificial hoje, surge uma questão fundamental que é onde os humanos entram nessa equação. A gente percebe que cada vez mais estamos sendo de fato substituídos por essas inteligências, seja elas simples consciências, vamos dizer assim, ou até mesmo robôs que possuem formas humanoides até nessa equação. Um dos maiores dilemas éticos atualmente é justamente esse, porque até que ponto nós vamos ser de fato totalmente substituídos? Uma vez que com a evolução dessas tecnologias que nós hoje utilizamos, é um fato que, infelizmente, devido a uma série de fatores sociais e econômicos, os seres humanos vão ser substituídos sim por essas inteligências ou robôs. Isso é uma questão de tempo. Porém, é claro, não sabemos se isso vai ser daqui 10, 15, 30 anos. Porém, isso podemos dizer que é até inevitável. Como eu disse, é uma questão econômica para os empresários, para os responsáveis, enfim. E um outro problema é o viés nos algoritmos. Muitos sistemas de IA são treinados com preconceitos humanos.
E isso pode resultar em decisões injustas, por exemplo, na hora de tomar uma decisão judicial, se algum dia uma inteligência artificial tiver esse poder de tomar decisões judiciais, isso é um fator que pode sim implicar a injustiça, né? Então é uma questão que a gente deveria ter tem que ter ciência desse fato e buscar entender sobre isso, né? E há também a questão do, como a gente tinha falado antes, é a questão do desemprego tecnológico. Será que os humanos perderão seus empregos? Ou até mesmo desenvolvedores, engenheiros que cada vez mais a inteligência artificial está sendo usada justamente para isso, para desenvolver novas aplicações, novos aplicativos, novos sistemas. Então a gente tem que ter a responsabilidade de pensar nesses desafios e garantir que as soluções de inteligência artificiais sejam justas e inclusivas. E agora que nós demos todo um overview sobre a inteligência artificial, a gente precisa entender o que de fato é a inteligência artificial, porque há muito com o que se confundir nesse mundo tecnológico, né? Muitas vezes a IA é confundida com uma automação simples, mas ela vai muito além disso. Uma verdadeira inteligência artificial envolve a capacidade de aprendizado e adaptação, principalmente nos conceitos de machine learning e deep learning, onde as máquinas elas analisam grandes quantidades de dados sem uma programação explícita. Então, por exemplo, o ChatGPT que hoje a gente utiliza muito, na hora da gente fazer uma simples pergunta para ele sobre como era uma vida cotidiana em 1930. Querendo ou não, isso é uma pergunta que não há artigos especificamente definidos para isso, talvez. Então, é uma pergunta que envolve uma análise de dados gigantesca. Isso demanda muito processamento. Existem dois tipos de IA. A IA de estreita, então, por exemplo, aquela IA que é de jogar xadrez, ou, por exemplo, aquelas inteligências artificiais que são feitas para remover o fundo de fotos, que existem muitas ferramentas de design, e a IA geral, que é a que seria mais similar à capacidade cognitiva humana, que é inclusive que a gente está mais longe de ser desenvolvida, porém a IA estreita já está revolucionando o mundo. Então imagina o dia que nós conseguimos alcançar essa IA geral. Vai ser uma verdadeira revolução mundial. E ela está cada vez se tornando mais sofisticada, com a capacidade de compreender padrões complexos. Então, por isso que muitas empresas utilizam as inteligências artificiais para tomar decisões com base em dados, uma vez que elas são extremamente analíticas, e isso com o poder que vem, com a evolução que ela vem tendo nos últimos 2 anos, que inclusive a OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, vem fazendo no mercado atual, né? Mas será que estamos prontos para essas máquinas que realmente pensam por si mesmas? É esse o ponto que a filosofia e a tecnologia se encontram e é onde a fronteira da inteligência artificial continua a ser explorada. E somente para a gente estar concluindo aqui à medida que a gente avança cada vez mais para as fronteiras da inteligência artificial, é importante que a gente lembre, enquanto a gente desenvolve tecnologias cada vez mais poderosas, a gente também precisa refletir sobre todos os impactos que a gente vai ter na sociedade. O Alan Turing deu para a gente o nosso pontapé para a gente ter uma visão inovadora do mundo e provar para a gente que é totalmente capaz e possível a gente ter uma inteligência artificial que se assemelhe tão quanto, ou pelo menos chegue próximo à nossa capacidade cognitiva humana, né? Mas o futuro da inteligência artificial não depende somente da evolução técnica, mas também da forma que nós vamos utilizá-la. Afinal, a IA é uma ferramenta para a gente ampliar o potencial humano e não para a gente substituir. E cabe a nós, como futuros desenvolvedores, engenheiros, pensadores, todas as pessoas que são apaixonadas por tecnologia e pessoas que movem esse mercado atual, que a gente possa garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Então, obrigado a todos que ouviram esse nosso bate-papo, essa reflexão juntos, e espero que o nosso futuro aguarde coisas ótimas e que nos apoiem como evolução para a nossa sociedade.